Bom, vamos começar o nosso culto, né, a nossa pregação, orando. Vamos orar? Fechem os olhinhos aí, todo mundo, baixem as cabeças e oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por podermos cultuar ao Senhor. Nesse momento, eu peço que o Senhor impeça todo o mal, Senhor, e deixe fora daqui do nosso culto tudo aquilo que não provém de Ti, toda influência do diabo que possa nos desviar a atenção, nos fazer rejeitar a Tua palavra. Abra os nossos corações, Senhor, e não permita que eu, como mensageiro, venha a atrapalhar a Tua mensagem. É isso que eu peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Salmos. Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11 Salmos é o livro do meio da Bíblia. Fechou, abriu, Salmos. Capítulo Senta na sua cadeira. 11. Agora, senta. Os irmãos que encontrarem, digam amém. Amém. Vamos então ao livro de Salmos. Vou segurar aqui a Bíblia. Capítulo 11 diz assim a palavra de Deus: No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no teu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. Amém. E o tema de hoje, qual é o tema da mensagem de hoje? O tema de hoje é eleição, destruição dos nossos fundamentos e a resposta dos justos. Nós estamos vivendo esse tempo. Primeiro eu queria agradecer a Deus, porque Deus tem sido generoso para conosco. Um recado que eu esqueci de dar: hoje nós viemos para o culto com 99 pessoas que aceitaram a Jesus, fruto deste trabalho. 99 Amém. Pessoas. Uma pessoa para contabilizar 100. 100 se nós contabilizarmos o nosso pequenino vizinho de apenas 8 anos. Mas não contabilizamos crianças, então 99, graças a Deus por isso. Mas o assunto de hoje é eleição. Todo mundo discutindo. As nossas tias estão lá enlouquecidas, dizendo: essa eleição é muito importante, é a mais importante de todas. O mundo vai acabar, vão vender tudo para a China. Se o Trump ganhar, vai ser o caos, e se o Biden ganhar, e não basta só o estresse por causa das eleições locais, as pessoas se estressam com as eleições lá nos Estados Unidos. E o texto, então, no versículos 1 e 2, diz o quê? No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Esse texto ele nos ensina alguns princípios que vão nos ajudar a escolher os nossos candidatos, vão nos ajudar a enxergar a nossa vida como um todo. E esse princípio é o quê? Todo cristão de verdade, aliás, não existe cristão de verdade que não esteja sob ataque. Todo cristão de verdade está sob ataque. Todo. Eu, você, todos nós, todo cristão de verdade. Eu vou lá em 1 Pedro, capítulo 5, rapidamente, sobre esse ponto. 1 Pedro, capítulo 5. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Versículos 8 e 9, eu vou ler. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições
as mesmas aflições que eu sofro, que você sofre, que todo cristão está vivendo, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todo cristão no mundo está vivendo as mesmíssimas aflições, os mesmos problemas, os mesmos conflitos, os mesmos ataques. O inimigo está pronto, está ao derredor, está só esperando uma brecha. Vamos lá agora, 2 Reis, um texto que vai ilustrar algo que aconteceu na história humana, que representa essa vida cristã em batalha. Segundo Reis, na verdade, a concordância certa, é o segundo livro dos Reis, capítulo 6, vai dizer o seguinte, no versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não tinha ninguém ali. Ele não conseguia ver. Quem estava com eles? Os anjos do Senhor, os exércitos de Deus estavam ao redor do homem de Deus e do seu servo. Mas eles não podiam ver, e essa história ilustra o campo de batalha que acontece em nossas vidas, em nossa sociedade. A batalha está ao nosso redor e nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo. Nós não vemos a batalha, mas ela está ao nosso redor, porque o diabo, o nosso inimigo, está tentando uma brecha para atacar. Versículo 3, voltando lá em Salmos então, capítulo 11, ele vai dizer: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, quando nós pensamos em política, quando nós pensamos em transformação da sociedade, nós vemos que todos eles, no fundo, estão caminhando para a destruição dos nossos fundamentos. Na verdade, esse texto aqui, se forem destruídos numa condição futura, se talvez viessem a ser destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo, ele já está hoje sendo aplicado como assim, estamos vendo o ataque aos fundamentos. O ataque aos fundamentos, e muito me entristece que os cristãos de hoje enxerguem a solução, a saída em políticos, em soluções de vias políticas. Mas o diabo, ele não quer matar, destruir você, acabar com a sua vida e matar. Ele quer mais do que isso, ele quer destruir os fundamentos, os seus fundamentos, os meus fundamentos. E eu vou abordar 3 fundamentos essenciais que o diabo ataca e que permeia a nossa vida. O primeiro deles é a sociedade. O diabo quer destruir a sociedade. Nós somos seres humanos e vivemos em sociedade. Então nós temos 3 principais fundamentos em uma sociedade. Nós temos a própria sociedade, nós temos a família e nós temos o indivíduo. A sociedade é o primeiro fundamento que busca ser destruído. E como você destrói uma sociedade? O fundamento básico de uma sociedade é a liberdade. É pela liberdade que uma sociedade vai sobreviver. Eu tenho o direito de crer em algo, o outro tem direito de crer em outra coisa. Alguém revoltado com o meu último sermão me disse: isso é um absurdo, não sei o que e tudo mais. E eu respondi por e-mail e disse para ele: olha, tem milhares de igrejas. Tem igreja que aceita homossexuais, tem igreja que aceita mulheres pregando, tem igreja de todo tipo. Mas eu tenho a liberdade de querer ser uma igreja bíblica. Você não pode querer mudar o fundamento de uma igreja, que é a Bíblia. Mas a pessoa pode escolher a igreja que quiser, ela é livre, ela não precisa vir para cá. Muito bem, a liberdade, o conceito bíblico principal é o da liberdade, porque Deus não obriga ninguém a crer. Deus não elege ninguém. Essa doutrina de eleição sem critério, ela é falsa, falha. Deus, quando diz lá os eleitos, Deus elegeu, sim, aqueles que creram. Então, qual é o critério da eleição? Quem creu. Estamos predestinados, ou seja, o destino traçado previamente. De que forma? Quem crer será salvo. O destino de todo mundo que crer já está traçado. Quem crer será salvo. Essa é a doutrina da eleição, mas ela é pervertida. Muito bem, e a sociedade, a liberdade vai sendo
combatida. Todas as decisões que se tomam em prol de qualquer coisa sempre são restrição de liberdade e vai diminuindo o nosso poder de decidir sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre os caminhos que a gente vai, sobre a máscara que a gente tem que usar. Tudo, no fim das contas, são restrição de liberdade, o discurso que a gente pode fazer. E o diabo, então, ele quer destruir a nossa liberdade. E nós vemos o resultado. Uma vez destruído a liberdade, o que acontece? É só você olhar para os países onde não há liberdade. No Irã, na Coreia do Norte, eles matam os cristãos. Mas eles não matam os cristãos antes de destruir a liberdade. A liberdade, Deus não obriga ninguém a nada, nós também, mas precisamos defender a liberdade. Então, o primeiro fundamento atacado é a sociedade por meio da liberdade. O segundo, e aí quando eu digo liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade. O segundo fundamento é a família. A família, ela é muito importante, é a parte essencial, principal na vida de um cristão. E, no entanto, o diabo, ele ataca o fundamento que é a família. E ele ataca em diversas formas. E a família começa onde? A família começa no casamento. Na verdade, o conceito bíblico é que nenhum ser humano é sequer alguém inteiro, completo, sem antes ter se casado. Ele é apenas uma metade. Vamos lá em Gênesis 2. Gênesis 2. Logo o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 2, versículo 24. Ele vai dizer o seguinte: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Serão ambos uma só carne. Vocês, crianças, quando crescerem, se tornarem homens adultos, vão ser metade. Quando se casarem, vão se tornar uma só carne. Esse é o conceito bíblico. E, de repente, o diabo ataca, então, o casamento. Ele vai dizer que casar não é importante, você não precisa casar. Eles fazem piada, né, de funeral, você está indo para um funeral, você está morrendo, quando na verdade a sua vida está apenas começando quando você se casa. O casamento deixa de ser sagrado, é assim que o diabo vai atacar o fundamento do casamento. Deus sempre trata conosco de forma gradativa. Ele não espera que você saia caminhando sobre as águas, ele não exige isso de ninguém. Mas antes de Pedro caminhar sobre as águas, ele antes estava lá pescando, não pescou nada. E Jesus chegou lá e disse, olha, bota o barco de novo. Aí Pedro, olha, eu conheço. Aí bota lá, ele foi. Mas você mandou, eu vou. Depois falou, agora joga rede. Aí falou, tudo bem, eu sou pescador, pesquei, não joguei, não peguei nada. Mas tá mandando, eu vou jogar. Aí joga a rede. E de repente ele fala, agora me segue. E as coisas vão sendo progressivas. Até que chega o ponto que Jesus fala, pode ver, Jesus fala, se for o Senhor, eu vou, então vem. Aí ele anda sobre as águas. Mas isso não começa do nada. E o primeiro passo da sua vida é casar. Vou casar. Precisa um ato de fé. Quando nós nos casamos, e isso é um ensinamento para as crianças, nós não temos dinheiro, a maioria de nós não temos dinheiro, não temos de morar, não temos nada. Mas milagrosamente o Espírito Santo age e nós podemos levar adiante. O diabo não ataca só a ideia de casamento. Ele ataca a função do casamento, que é, na verdade, um ataque à família. As pessoas não sabem por que se casar e qual é o propósito do casamento. Mas Gênesis, você já está lá aberto em Gênesis, vai no capítulo 9, vai dizer qual é o propósito do casamento principal. Capítulo 9, versículo 7. Ele vai dizer, olha, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Esse é o propósito do casamento, é ter filhos e mais, preparar os filhos para que eles venham a crescer, se casar e terem filhos. Esse é o propósito. Hoje que nós vemos na Europa, nós vemos uma Europa onde os cristãos não têm filhos. Eles abrem mão da ideia de ter filhos para o quê? Para construir carreira, para ser sucesso e tudo mais. E o que acontece? Os muçulmanos invadiram porque gera um problema de previdência. Precisa ter gente trabalhando para poder pagar quem está aposentado. Então o governo estimula a imigração. Os imigrantes chegam, o que eles fazem? Tem muitos filhos, porque a cultura dele é ter muitos filhos. E o que acontece hoje na Europa, em muitos países?
perseguição dos cristãos, pelo simples fato de que os cristãos não cumprem o seu propósito de povoar a terra. Amém. Os outros que cumprem vão dominando e subjugando os cristãos. Sobre essa ideia de que você precisa abrir mão da sua maternidade para ter sucesso, isso é um fracasso, uma falha, uma mentira, uma propaganda, porque pensa nas mulheres mais bem-sucedidas na sua vida, que você conhece. Todas elas têm filhos. Mulheres que são gerentes, mulheres que conquistaram, que venceram, a maioria pelo menos, tem filhos, são casadas, tiveram filhos. É assim, isso não atrapalha em nada o seu futuro, a sua carreira, nada disso, desde que você cumpra o seu papel como esposa, como marido, e que entenda que o casamento é sagrado. O diabo busca então atacar o propósito da família, mas ele busca atacar a estrutura da família. Vamos lá em Colossenses 3, capítulo 3. Isso, Colossenses 3. Vamos entender a estrutura de uma família e que o diabo ataca. Colossenses 3, versículo 19 vai dizer: Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra ela. Então, qual é a estrutura de um casamento? Bom, primeiro, o marido é o cabeça, o sacerdote do lar. Segundo, o marido tem uma função dentro dessa estrutura. E são duas. A primeira delas, enquanto marido e mulher, não estou chegando à parte dos filhos, enquanto marido e mulher, o marido precisa então amar a sua esposa e não se irritar contra ela. Então, a ideia é que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Cristo foi para a cruz sendo cuspido, xingado, maltratado, sofrendo humilhação. E quando ele estava prestes a entregar a sua vida, ele disse o quê? Senhor, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor do marido para com a esposa. Ela ataca, agride, e ele diz o quê? Senhor, perdoa, porque ela não sabe o que faz. Como louca, fala ela, é o que disse Jó, quando a sua esposa disse que ele tinha que morrer e amaldiçoar o Senhor. Amém. Então é isso, orar, perdoar, amar a sua esposa e não se irritar com ela. Jesus Cristo não falou, quer saber, meu irmão? Porque ele disse que se ele quisesse, mandava os exércitos matar todo mundo. Ele falou, quer saber? Chega, pode vir aqui, mandar, mata todo mundo. Igual o The Boys, né, o seriado lá, ligou o raio laser, matou todo mundo. Ele não fez isso. Por quê? Porque ele tem um amor sacrificial, ele está disposto a morrer por ela. Agora, é muito mais fácil sacrificar-se, morrer pela sua esposa, quando ela entende o seu papel, não é isso? Então, 1 Pedro 3,5, vamos lá, 1 Pedro 3,5. Só seguir um pouquinho mais adiante, você chega em 1 Pedro. 1 Pedro 3,5. Chegando. 3, versículo 5 diz assim: Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Então nós estamos falando de mulheres santas que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então, a mulher tem o seu papel no casamento. Ela é a ajudadora do seu marido. Então, para isso, ela se sujeita ao seu marido. É muito mais fácil para o marido sacrificar-se, perdoar-se, quando vê que a esposa se dedica a pelo menos tentar ser sujeita a si mesmo, porque o diabo, ele quer fazer com que a esposa não se submeta ao marido, ele quer fazer com que o marido se irrite loucamente contra a sua esposa, ele quer destruir a estrutura familiar. E em relação aos filhos, o marido é o sacerdote, o cabeça do seu lar. Provérbios 22, como sacerdote, ele vai dizer o que, qual é a função ali, né, do marido.
função do casal, mas que é principalmente do marido, como responsável pelo seu lar. Provérbios 22, versículos 6, vai dizer o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, qual é o papel do marido, a responsabilidade do marido no casamento principal? Se o casamento tem como função multiplicar, e crescer, e preparar os seus filhos para multiplicar e crescer, o caminho, a função do marido é, o marido bem-sucedido, é o marido que educou a criança no caminho que ele deve andar. Então, esse papel, ele é primariamente do marido. Mas em Gênesis 2, voltando lá em Gênesis 2, no versículo 20, vai dizer o papel da mulher em relação à família também. Ele vai dizer o seguinte, não só ao marido, mas em relação à família. Gênesis 2, 20 vai dizer: e Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo. Porque Adão era ali o sacerdote e ele estava governando a criação. E aí continua o texto: mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então a mulher, ela é a grande ajudadora do homem. Está lá em Provérbios 31, a mulher trabalha, ela faz um monte de coisa no papel de ajudadora do seu marido. E essa é a estrutura familiar. Mas qual é a estrutura familiar em relação aos filhos? Qual é o papel dos filhos? Crianças que estão aqui. Qual é a única função que vocês têm na vida? Se alguém quiser responder, pode responder. Única função que vocês têm na vida como criança. Tá bom, 2 funções. Fui pego de surpresa. Mas a única função que teria na vida em relação à família, não em relação à sua vida cristã, é essa. Eu vou ler Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, então são vocês, crianças que estão aqui, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, a função de um filho em relação a seu pai e sua mãe é obedecer. Só isso. Obedecer. E mais, ele vai dizer, quando você faz isso, você está aqui, ó, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se você fizer isso, para que te vá bem, a sua vida vai correr melhor, o seu futuro vai se desenvolver melhor se você obedecer o seu pai e sua mãe e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E aqui tem um ensinamento importante aos pais, porque você não pode provocar a ira do seu filho. Como um pai, segundo a Bíblia, provoca a ira do seu filho? Será que é deixar ele nervoso? Não vou disciplinar porque isso vai deixar ele nervoso. Será que é disso que está falando? Não. Olha a contraposição do texto. Não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas, em contraposição a isso, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Porque se você não criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, eles vão crescer e vão se rebelar contra você, contra o Senhor. Então é assim que você provoca a ira nos seus filhos. Quando você não cria eles na doutrina e a admoestação do Senhor. Por isso a nossa igreja é tão doutrinária. E o terceiro fundamento a ser atacado, então, na vida cristã. O primeiro é a sociedade, destruindo a nossa liberdade de pregar, o id e tudo mais. O segundo é a família, destruindo o conceito, o propósito de família, a estrutura familiar e a função de cada um. E o terceiro é o indivíduo. Como que o diabo ataca o indivíduo? Na nossa fé. Vamos lá em Hebreus 11. Hebreus 11 vai dizer por quê. Porque o texto de Salmos disse que ele está atacando o fundamento, né? E por que isso tem a ver com a fé? Hebreus 11, versículo 1, vai dizer assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E agora em Efésios de novo, você já estava lá, né? Só voltar em Efésios, devia ter começado por lá. Efésios capítulo 6 ainda, só que no versículo 16, vai dizer o seguinte: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé é o nosso
como indivíduo, é o nosso firme fundamento, é o escudo com o qual nós nos protegemos das setas do inimigo. E nós lemos em Salmos que o inimigo está sempre a postos com seus arcos, com suas flechas. Então, como que a gente combate isso? Primeiro, com a fé. Como que o diabo ataca a nossa fé? Como que ele quer arrancar o nosso escudo? Como ele quer tirar o nosso fundamento, nos fazer sem chão? Primeiro, assim, milhares de formas, mas dentre algumas delas, ele coloca falsos pastores que vão pregar um falso evangelho, ou pastores que vão escandalizar a igreja, e aí você perde um pouco a sua fé. Ele coloca gente ensinando a salvação pelas obras. Quando você vive uma salvação pelas obras, você vai viver 5 anos se dedicando, quando você cair, você vai achar então que jogou tudo a perder. Por quê? Porque isso serve, essa é uma doutrina do demônio que faz com que você perca a sua fé. Ele faz pagelância gospel, é o pajé, não é mais o pastor, não é o pajé que vai lá e vai fazer a mandinga dele, copo d'água, vassoura, não sei o que, pagelância gospel, ataca a sua fé, mas acima de tudo, ele ataca a Bíblia. Vai dizer que precisa atualizar a Bíblia, mudar a Bíblia, que não é bem isso que o texto está dizendo. Não são 7 dias de criação, não. Isso aí é paralelismo, é filosofia, é qualquer coisa. Isso ataca a nossa fé, porque se isso não é isso, o que é o quê? A gente não sabe. Por que ele faz isso? Porque a fé é o firme fundamento e o escudo que anula os ataques do inimigo. Então nós já estamos nesse estágio em que não é mais se os fundamentos forem destruídos, é o estágio de estamos atacando os fundamentos. E o que a gente vai fazer? O que resta ao justo? Ora, não há nenhum justo, mas a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Amém. O que os que são justificados pela fé precisam fazer então, como reação? Será que é votar no candidato certo? Será que é escolher? Será que é depositar a sua fé, o seu fundamento, o seu escudo em homens? Vamos lá então voltar a Salmos 11. Eu vou ler os 3 textos que eu tenho lido aqui, né, como base. Salmos 11, eu vou ler os 3. Depois 1 Pedro e depois 2 Reis. Salmos 11, versículos, então, em diante, do 4 em diante. O Senhor, ele perguntou, né, que poderá fazer o justo? E aí o 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Uma provação, tudo isso, o diabo pronto para atacar é uma provação. O Senhor prova o justo, porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre, ventos tempestuosos, e será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Voltando lá em 1 Pedro agora. 1 Pedro 5, 8 a 10, vai dizer, ele já disse, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, sendo provado por Deus, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. E agora voltando lá no exemplo de 2 Reis 6. 2 Reis, capítulo 6. Vou ler até o do 14 ao 16. Diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogos ao redor de Eliseu. Irmãos, Deus mantém os seus anjos ao nosso redor. Amém. Nada acontece no mundo sem a permissão de Deus.
Então todo esse caos que está sendo vendido, mas se elegermos errado, e o que vai acontecer? Vai acabar o mundo, vão perseguir os cristãos, vão fazer isso, vão destruir isso, aquilo outro, e vai ser o fim, não vai ter mais escola, as crianças vão morrer. Tudo isso pode acontecer, pode não acontecer, mas o que vai determinar se isso vai acontecer ou não vai acontecer, não é em quem a gente vota ou deixa de votar, tanto faz o candidato. Dilma não sabia falar, conduziu o Brasil por 8 anos e o Brasil está vivo. Não acabou, não destruiu o Brasil. E nós estamos vivendo isso aí. Nosso prefeito aqui, Rodrigo Nero, está fazendo de tudo para destruir a cidade e ainda não destruiu a nossa cidade. O que vai determinar o sucesso, o fracasso de uma nação? Bom, vamos lembrar então do que aconteceu com Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, antes disso havia uma condição. Se tiverem X pessoas justas, Deus não destruiria. Então o que a gente entende disso? Quando Jonas foi lá pregar a destruição de Nínive, ia ser destruída, mas as pessoas se converteram e não foi mais destruída. Então a sociedade vai destruir, vai cair, vai ruir, vai ser o caos, vai ser tudo errado, se nós pararmos de evangelizar. Porque enquanto nós estivermos evangelizando, é uma sociedade cristã, uma sociedade que ganha almas, que vai impedir a obra do diabo. É o Espírito Santo, aquele que retém o inimigo. Então, ao invés, se todas as tiazinhas que estão aí no WhatsApp, mandando mensagens sobre as eleições nos Estados Unidos, estivessem pregando o evangelho, uma única pessoa que se convertesse teria mais chance de evitar a destruição do nosso país do que quem vai ser o presidente. Amém? Amém? Oremos então para encerrar, vou pedir para encerrar o vídeo e para nós concluirmos isso.